E aí, pessoal? Continuando, então, a gente viu até este aqui, o comando da primeira parte dos comandos select. Vamos fazer mais esses comandos select aqui. Das junções, eu vou preparar uma aula específica sobre junções para a gente tratar, ok? Daí a gente vê sobre inner join, left join, right join, full outer join, por exemplo, tá? Bom, então, principalmente os comandos das funções que a gente pode utilizar no SQL. Então a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, nós podemos, então eu estou usando o mesmo banco de dados Sakra de antes, ou na aba SQL, e a gente pode fazer o seguinte, vamos contar a quantidade de pagamentos. Como que a gente faz isso? Nós vamos fazer um select, e nós vamos utilizar a função count. Aqui eu posso colocar a coluna, eu posso colocar simplesmente asterisco, que tanto faz a coluna que eu estiver contando, porque eu simplesmente vou contar a quantidade de registros da tabela pagamento, ok? Poderia colocar alguma coluna específica, mas eu tenho que cuidar, porque se eu colocar em uma coluna específica, apesar que o count não vai importar. Vamos ver. Vamos executar. E dessa forma nos retornou 16.049 pagamentos. Então a gente tem 16.049 pagamentos dentro da tabela pagamento. Vamos até ver se é isso aí mesmo. Se eu for aqui na tabela pagamento, ele vai mostrar aqui, ó, 16.049 registros que a gente tem na tabela pagamento. Ok? Eu posso colocar, por exemplo, que não vai influenciar. Aqui eu coloquei asterisco que poderia ser qualquer coluna, porque ele simplesmente conta a quantidade de linhas nesse caso, tá? Então, mas eu poderia colocar, se eu quisesse, por exemplo, pagamento ID, tá? A princípio não vai fazer diferença eu poderia colocar qualquer outra coluna, porque ele simplesmente vai contar a quantidade de registros que tem na tabela, tá? Exatamente, 16.049 registros, tá? Não mudou absolutamente nada. Então, o count é uma função que vai contar a quantidade de registros de uma tabela, ok? Quando a gente estiver usando um group by, aí o count pode mudar. Mas enfim, ele simplesmente conta a quantidade de registros. Outro comando que a gente pode utilizar é, por exemplo, fazer a média de pagamento, tá? Então eu quero saber qual foi a média de pagamento que foi realizado, de todos os pagamentos que foram realizados pela locadora. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer select, aí eu vou fazer average. Average significa isso aqui em inglês, average, tá? Isso aqui seria o acrônimo desse AVG, average. Average é, em português, média, tá? Então, average significa média. Então, eu estou fazendo uma média de valores, tá? Eu vou fazer a média de valores da tabela pagamento da coluna pagamento eu vou fazer a média dos valores de pagamento da tabela pagamento a coluna valor, ok? E vou executar. Então eu estou fazendo a média de quanto que foi o pagamento médio de todos os pagamentos que eu tive nessa loja, tá? Nessa locadora, que foi R$ 4,02. Okay? Então esse foi o valor médio do pagamento. Beleza? Então, em média, foi pago R$ 4,20 de pagamento, do valor de pagamento. Okay? Então, a função average, né, média, ela pode ser feita com qualquer campo que seja numérico, tá? Claro que não faz sentido fazer uma média de nomes, não faz sentido, tá? Então, sempre vai ser alguma coluna numérica, seja ela, por exemplo, daria para fazer até com small int, tiny int, qualquer tipo inteiro ou inteiro, decimal. O decimal significa que aqui nesse caso decimal ele tem 5 casas antes da vírgula e 2 casas após a vírgula, tá? Nesse exemplo aqui.
Dá para fazer, se não me engano, média de data também, mas principalmente média para efeitos utilizados para campos numéricos, né? Então, tipo, fazer a média de um valor, a média de data, a média de quanto que custou, a média de quantidade. Então é nesse sentido que a gente pode fazer média, né? Outra coisa que a gente pode fazer é fazer uma soma, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer a soma. Soma vai ser sum, tá? Que em inglês é soma. Eu vou fazer a soma do quê? Soma do total de minutos de filme. Então eu quero saber quantos minutos total a locadora tem em filmes, tá? From filme. Eu vou pegar da tabela filme. Da tabela filme eu vou pegar qual coluna? Filme, ponto. Eu quero pegar a duração do filme, tá? Então eu vou somar todas as durações de todos os filmes, tá? Porque justamente no sum aqui eu estou colocando a coluna da duração do filme. Então ele vai somar todas as durações de todos os filmes, ok? Eu poderia até colocar aqui, eu quero a soma só. Não, deixa eu fazer isso aqui primeiro. Então a duração de todos os filmes é 115.272 horas. Eu posso, se eu quiser, eu quero pegar e somar todos os filmes que são where filme ponto, vamos ver. Eu quero ver todos os filmes, eu quero a soma de todos os filmes que são classificação igual a R, por exemplo, tá? Tá aqui, ó, a soma da duração de todos os filmes que tem classificação R é 23.139 minutos, ok? Eu posso utilizar a cláusula where para justamente filtrar quais filmes que eu quero fazer essa soma, tá? Esse é um exemplo que a gente pode utilizar, beleza? Outra seleção que a gente pode fazer, né, outra consulta que a gente pode fazer é listar os filmes entre R$13 e R$4. Tá? Eu quero saber todos os filmes que tem a faixa entre R$13 e R$4. Ok, então eu vou selecionar, no caso aqui eu vou selecionar todas as colunas da tabela filme, onde os filmes entre R$13 e R$4, onde da tabela filme a coluna valor, preço da locação, esteja between, entre, tá? Between, a tradução de between é entre, ou seja, entre uma faixa de valores, né? Entre 3 and 4, tá? Como o preço da locação é um tipo decimal, ele vai conseguir interpretar aqui 3 e 4. Tá? São valores numéricos. Vou executar. Opa, não tenho nenhuma locação entre R$13 e R$4. Será mesmo? Vamos ver se eu não tô errando. Filme. Eu tenho que ter filmes. Deixa eu ver. Preço da locação. Entre 13 e 4. Bom, nessa primeira listagem não tem, mas a gente sabe que tem R$2,99. Vamos mudar a pesquisa para aparecer esses que são de R$2,99. Eu não copiei, tá. Então, deixa eu fazer de novo então. Select, eu quero selecionar todas as colunas da tabela filme, onde da tabela filme a coluna preço da locação esteja between, entre 2 and R$3, tá? Então tem que aparecer os filmes que custam R$2,99. Vamos ver se funcionou. Agora funcionou. Vamos ver. Tá aqui, ó. Todos os filmes de R$2,99 estão aqui. Por acaso, naquela consulta que eu fiz entre R$13 e R$4 não retornou nenhum filme, porque, bom, não existia nenhum filme com o preço da locação entre R$13 e R$4, tá? Então, o between, essa função between, ela pode ser utilizada tanto para valores numéricos, como a gente vai ver agora para datas, tá? Então eu quero agora mostrar todos os pagamentos do dia 15/6/2005. Okay? De que forma que eu vou fazer isso? Novamente, select, vou selecionar todas as colunas,
da tabela pagamentos, onde pagamento ponto onde a data do pagamento foi between do dia 15/6/2005. Eu posso fazer usando o between. Bom, deixa eu fazer sem o between, depois eu mostro com o between. Data. Eu acho que talvez dê dessa forma. 15/6/2005. Vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa primeiro. Vamos lá na tabela pagamento, na data de pagamento. As datas no MySQL e MariaDB, elas são dispostas nessa forma: ano, traço mês, traço dia, espaço hora, 2 pontos minutos, 2 pontos segundos, tá? Esse é o formato padrão de todo o banco de dados que a gente for utilizar. Ele sempre obtém esse tipo de formatação. Sempre ano, traço mês, traço data, espaço hora, 2 pontos minuto, 2 pontos segundos, ok? É possível personalizar isso, mas por padrão esse é o formato normal. Então, quando a gente for pesquisar, a gente tem que deixar nesse formato também, tá? Então aqui no SQL eu vou pesquisar por esse formato. Então eu vou ver a data de pagamento. A data de pagamento que eu estou dizendo aqui é 15/6/2005. Então eu vou ter que colocar o contrário: ano 2005, traço mês 06, traço dia 15, tá? E vou tentar executar, vamos ver se funciona. Por que vamos ver se funciona? Porque lá na data de pagamento é do tipo date time, ó. Ou seja, é dia e hora, tá? Date, dia, time, hora. Então, no banco de dados ele está armazenando a data e a hora. E aqui eu vou estar pesquisando somente pela data. Vamos ver se funciona isso aqui. Não funciona, tá? Até achei que não fosse funcionar mesmo. Beleza. Então, a forma de fazer isso... Ai, meu Deus, eu perdi. Eu copiei. Select. Não, select. Selecionar todas as colunas da tabela pagamento. Word. O pagamento ponto data de pagamento. Eu vou utilizar o between. Deixa eu ver uma coisa. Between 2005. Tem que colocar entre aspas simples. 2005. 6, 15 and 2005 6, 16. Vamos ver. Acho que não vai funcionar também porque eu estou tentando colocar apenas como dia, sendo que é dia e hora, tá? Copiei, vou executar. Não, ele conseguiu, tá? Ele funcionou. Ele conseguiu interpretar aquela data e ele está me mostrando todos os pagamentos do dia 15. Eu acho que ele vai juntar com os pagamentos do dia 16. Eu acho que eu vou ter que colocar aqui de 15 também. Vamos verificar. Dia 15, tudo dia 15. Deixa eu ver se tem o dia 16. Vamos na última. Dia 15. A princípio ele não seleciona nenhuma data do dia 16. Estranho. Será que tem dia 16? Vamos verificar. Por que eu estou vendo isso? Porque eu quero ver se o between, vocês viram que ele selecionou o dia 15, mas ele não pegou nenhum registro do dia 16. Ele não pegou nenhum registro, nenhuma linha do dia 16, porque não existe nenhum registro, ou porque o between, o segundo argumento do between, ele não considera. Vamos verificar. Eu vou verificar como eu posso fazer. Eu acho que eu posso fazer com like. Eu posso tentar fazer o seguinte: data de pagamento, like, assim. Não tenho certeza se ele vai funcionar para data. Não tenho certeza se ele vai funcionar para data. O like, porque o like é para string, tá? Ele funcionou, ele interpretou como sendo data, tudo bem.
Então existem, ó, a gente pode observar que existem registros do dia 16, da data de pagamento, e naquela minha consulta eu fiz o seguinte, olha só, novamente, como é que eu fiz a minha consulta? Eu fiz utilizando o Between, que é o Entry, Between 2005, 6, 15 and 2005, 6, 16. Eu peguei o próximo dia, né? E ele me mostrou todos os registros apenas do dia 15, tá? A gente já vai executar aqui. Ó, eu tenho aqui todos os pagamentos do dia 15 e eu vou ir lá no último registro, tá? Vou na página 14 e o último registro ainda assim é do dia 15, ok? Por via das dúvidas, para a gente ter certeza, eu vou colocar o seguinte, ó, para a gente ter certeza, order by, eu vou ordenar no decrescente desk, ou seja, vai ser do maior registro para o menor registro, ou seja, se tiver algum registro do dia 16, ele tem que me mostrar, tá? Vou copiar, vou executar. Order by, eu tenho que sempre dizer a coluna, order by pagamento, ponto data de pagamento, ou seja, eu vou ordenar pela coluna de data de pagamento em ordem decrescente, tá? Executar. Vamos ver. Ó, ele retornou, o primeiro registro foi dia 15 de 6 de 2005, 23h58. Depois, dia 15 de 6 de 2005, às 23h57. Então, não tem nenhum registro aqui do dia 16. Isso é interessante até porque esse Between, ele funciona da seguinte forma, ele funciona como se fosse o seguinte. Eu poderia substituir o Between, deixa eu colocar aqui num formato mais bonitinho, tá? Pagamento, where, order by, vou colocar aqui bonitinho para ficar mais fácil de a gente entender. Seleciono todas as colunas da tabela pagamento, onde a data de pagamento está entre o dia 15 e o dia 16 e ele não pega os pagamentos do dia 16. Isso aqui seria mais ou menos a mesma coisa que isso aqui, ó. O comentário em SQL é menos traço espaço, tá? Que nem no PHP, comentário é barra, tá? No SQL é menos espaço. Então esse Between é a mesma coisa que se eu fizer o seguinte, ó, pagamento, ponto data de pagamento maior que, vamos ver se ele aceita, 2005, eu vou colocar só a data, vamos ver se eu preciso colocar a hora também, 5, 6 de 15, seja maior ou igual a essa data, and pagamento, ponto data de pagamento, for menor que 2005, 6, 16, ou seja, se a data do pagamento for maior ou igual ao dia 15 ou for menor do que o dia 16 e menor que o dia 16, tá? Esse comando Between é a mesma coisa que ele fizesse dessa forma aqui, tá? Só que dessa forma eu não tenho certeza se ele vai interpretar isso aqui, essa data, ele não sei se ele vai conseguir executar isso aqui direito. Vamos testar. Retornou, ele interpretou certo, tá? Então ele pegou a data corretamente aqui e ele fez a mesma coisa que o comando Between, ou seja, ele pegou todas as datas do dia 15. Olha só que interessante, tá? Então é isso que faz o Between. Ele pega nesse caso aqui, entre duas datas. Lembrando que o segundo argumento, ele não é tipo menor ou igual, é apenas menor, tá? Já o primeiro argumento, que é este aqui, ele pega como se fosse maior ou igual,
Tá? Que é isso between, né? É entre. Se é entre, tem que ser maior ou igual a essa data e, no caso, menor do que a segunda data, né? O segundo argumento. Beleza? É isso que faz o comando between. Como se fosse um comando, dois comandos com um end. Ok? Outro exemplo, listar os pagamentos do mês de junho de 2005. Então, nesse caso, a gente poderia fazer o seguinte. Vou comentar isso aqui. Data de pagamento between. Nesse caso, como eu quero apenas o mês, vamos ver uma coisa. Vamos ver se ele aceita só o mês, tá? 2005, só no mês só o mês de junho. Entre junho de 2005 e julho de 2005. Vamos ver se isso daqui funciona. Eu não tenho certeza se funciona, tá? Vamos testar. Executar. Não retornou nenhum dado. Beleza. O comando between ele não consegue utilizar apenas o mês e o ano. Então a gente precisa fazer o seguinte, ó. Nesse caso, a gente vai precisar informar o dia também, tá? Qual é o primeiro dia do mês de junho? 01. Qual é o... Aí que tá, olha só. Eu vou colocar, junho tem 31 dias, né? Outubro, setembro, agosto, julho, junho. Junho inicia dia 1º e termina dia 30. Tá? Então, como que eu posso colocar aqui? Eu coloco 30 de junho na pesquisa do between. Aí vem a questão. Os pagamentos que aconteceram no dia 30 de junho vão aparecer na consulta? Não, como a gente viu anteriormente, ele não inclui os pagamentos, o que acontece no segundo argumento, ou seja, ele não vai incluir os pagamentos do dia 30, tá? Então, o jeito mais correto de fazer seria colocar aqui dia 1º de julho, ou seja, ele vai pegar todos os pagamentos inclusive o dia 1º de junho e até 1º de julho. Ele não vai incluir os pagamentos que aconteceram dia 1º de julho. Ok? Vamos testar nesse caso aqui. Executar. E temos aqui os pagamentos. Ó. Aqui eu botei em ordem decrescente. Deixa eu colocar em ordem crescente, em ordem ascendente. Tá? Ou seja, do menor para o maior, ou seja, do dia 1º, dia do 2º e assim por diante. E temos aqui, ó, o primeiro pagamento de junho foi dia 14, às 10h53, depois 14, 11 horas, dia 15 e assim por diante. Tá? Dia 14, dia 15, dia 15, dia 15, tem bastante dia 15. Vamos ver o último registro. O último registro é do dia 16 de junho, às 10h06, tá? Não tenho mais nenhum registro. Não tenho. Esse aqui é o último registro. O último pagamento do mês de junho foi dia 16/6, às 11h54 da manhã. Ok? Professor, como é que o senhor sabe que é da manhã? Porque se fosse da noite ia aparecer 22 horas. Tá? No caso aqui, 11 seria 23, né? Beleza, gente? Então o between ele é bem útil nesse sentido que a gente quer pegar um intervalo de valores, né? Intervalo de data, intervalo de valor numérico, enfim. Tá? Professor, dá para fazer sem usar o between? Dá para fazer sem usar o between utilizando esse formato aqui. Ó. Eu pego o primeiro argumento, coloco uma cláusula end e pego o segundo argumento. Eu crio uma restrição e depois eu crio uma segunda restrição. Tá? Bem tranquilo, tá, gente? Por fim, listar os pagamentos entre junho e agosto de 2015. Nesse caso, agora eu quero mais de um mês de diferença. Tá? Que nesse caso vocês já viram que é mais tranquilo, né? Eu preciso informar a data inteira, então eu coloquei entre junho e agosto, então é entre junho e agosto. Agosto, nesse exemplo aqui, eu estou querendo que venham os dados de junho e julho e agosto, tá? Então, nesse caso aqui seria 1º de setembro. Setembro é 9, tá?
Então aqui estão todos os dados, deixei para a última página para mostrar o último pagamento que aconteceu dia 23 de agosto. Então está aqui incluído os pagamentos de agosto, tá? Professor, dá para fazer isso para hora? Dá também. Para hora eu duvido que funcione só a hora. Tipo, eu quero todos os pagamentos que ocorreram de manhã. Então, vamos tentar fazer. Eu duvido que funcione nesse caso, tá? Mas vamos lá. Todos os pagamentos de manhã, considerando madrugada, tá considerando madrugada, tá? Então seria da 000000, ou seja, da meia-noite até meio-dia, né? 12 horas. 12 horas, tá? Vamos ver se isso aqui funciona. Ou seja, nesse caso a minha ideia é pegar todos os pagamentos de todos os dias que ocorreram de manhã. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu acho que não, mas vamos lá. Vamos ver? Funcionou. Ele conseguiu interpretar corretamente. Não, ele não interpretou corretamente. Tanto que ele está mostrando pagamentos de noite. Ele não funcionou este comando. Por quê? Porque para eu poder editar a hora, eu preciso necessariamente já ter a data. Vamos dizer assim, como é que funciona? Eu consigo dizer a data porque o argumento começa aqui da esquerda para a direita, então eu consigo pegar a data e depois a hora. Só que para eu poder pegar a hora, eu preciso da data também. Tá? Então eu não conseguiria pegar apenas a hora utilizando o comando between. Deixa eu mostrar para vocês aqui outras páginas. 3 da manhã, 4. Isso só do dia 25. Aqui tá pegando de tarde também, tá? Pra gente tentar fazer isso, para trabalhar com data nesse sentido, se eu quero pegar os pagamentos apenas do horário da madrugada até as 12 horas, eu acredito que com like funcione. Não funciona. Não vai funcionar. Quer dizer, dá com like, mas daí a gente tem que utilizar os wildcards, tá? Mas daí é um pouco mais complexo e eu não quero que vocês se preocupem com isso agora, mas daria, tá? Com a gente chama aqui da expressão regular. Mas daí seria com like, eu teria que usar vários argumentos aqui da expressão regular, que não vem muito ao caso neste momento, tá? O que eu conseguiria fazer é o seguinte, eu quero... Não adianta. Eu só pegaria os pagamentos entre um dia e outro. Muito bem, mas para listar os pagamentos entre junho e agosto, é bem possível de ser feito com o comando between, tá? Que são os relatórios de programas, tipo... Vamos lá, imagina o seguinte, o Backlise quer saber tudo que ele vendeu durante o mês. Por exemplo, para pagar os impostos referentes ao quanto que ele faturou, tá? Que isso é uma coisa normal, bem tranquila de acontecer, tá? E como é que eles conseguem essa informação? Um SQL, tá? É um SQL mais complexozinho que vai extrair essas informações para eles e já larga direto na tela do sistema. Aí os caras mandam para a contabilidade e continua todo o procedimento. Mas vocês conseguem entender que o comando select ele é muito importante para a gente extrair informações do sistema, né, informações do cliente para a gente mostrar para o sistema, tá? Para a gente mostrar através do sistema, desculpa. Tá, gente? Então com isso a gente termina essa segunda parte, só para... foi mais como um reforço mesmo do comando select. Eu quero que vocês pratiquem esses comandos, beleza? E brinquem muito com eles. Eu recomendo, inclusive, que vocês façam todas... Cadê aqui? Todos os exercícios da W3 Schools sobre SQL, tá? Vocês podem pesquisar por W3 Schools SQL no Google, W3 Schools.
Ó, é esse W3 Schools aqui. Vocês podem procurar, vai estar SQL Tutorial aqui, vocês podem pesquisar por SQL, tanto faz, tá? E vocês façam todas as instruções, vai cair nessa página aqui. E é um tutorial bem tranquilo, dizendo tudo sobre o comando select. Ele tem aqui mais para baixo sobre create database, drop database, tá? Enfim, utilize o máximo que vocês puderem desse site, tá? Ah, professor, mas está em inglês. Está em inglês, mas é coisa bem tranquila de vocês traduzir. E tem o tradutor do próprio Google, que tem como botar traduzir a página, se não me engano. É que eu não uso aqui o Google Chrome, mas tem como traduzir a página, tá? Não fica a melhor tradução de todos, mas é bem tranquilo isso aqui, tá? Então aqui a gente tem todas as instruções, o where, and, or, not, order by, enfim. Utilize o que vocês puderem da W3 Schools, tá? Ele é bem tranquilo de utilizar. Muito bem, gente. Então fica aí de revisão sobre o comando select. Espero que vocês treinem em casa, tá? E é muito importante que vocês treinem, porque afinal vai ter a prova, né? Nessa próxima semana. E é isso. Bons estudos.